Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para explicar um pouco para vocês sobre cilindro, tá ok? Bom, primeiramente, o que é um cilindro? Aqui, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, o cilindro, nós temos uma circunferência como base e ele é redondo na sua lateral. Só que quando você expande, você vê que você tem um retângulo e duas circunferências, tá ok? E a gente tem algumas áreas para calcularmos. Uma delas é a área lateral, que é o quê? Isso daqui, que é a lateral, ou seja, o retângulo, para a gente ver melhor. Assim, não dá para ver tão bem, né? Mas quando a gente abre a imagem, a gente vê que é um retângulo. E o retângulo a gente calcula como? Base vezes altura. Então, aqui é a mesma forma. Se a base é 2πr, então eu vou colocar 2πr vezes a altura, tá ok? Então, a fórmula da área lateral é essa daqui. Área lateral igual a 2πr vezes a altura. Para decorar um pouquinho, 2πr vezes a altura. A outra área é a área da base. O que é a base? Esse fundinho aqui. Tirando do cilindro, é a circunferência. E para calcularmos a área da circunferência é 2... A área da base da circunferência é πr ao quadrado. Tá ok? O que é o R? R é o raio. O raio é do pontinho lá do meio, que é o centro, até a sua bordinha. Se eu tivesse de uma borda até a outra passando pelo seu centro, seria o diâmetro. Tá ok? Então, a gente ainda tem mais uma área, que é a área total. O que é a área total? Somar tudo. A área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque eu tenho essa circunferência mais esta outra circunferência. Então, são 2 circunferências, tá ok? Uma da área da base e outra área do teto dela. Vamos para a próxima. Eu vou ver, então, agora o volume. O que é o volume? O que eu tenho lá dentro, o que ele suporta. Por exemplo, essa parte azul aqui, vamos dizer que é uma água. Então, aqui dentro desse cilindro tem até essa marca aqui de água. Então, para mim calcular, eu tenho que usar a fórmula da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Por quê? Porque o que suporta ele não é a base e aqui a altura. Então, é por este motivo que a gente usa esses dados, tá ok? Então, vamos lá para um exemplo. Exemplo 1. Calcule o volume do cilindro que tem o diâmetro, vale 16 centímetros e a altura 25 centímetros. Dado, considere que π é 3,14. Detalhe, gente, se não der o valor de π, não substitui, tá ok? Porque a gente já sabe que o π vale aproximadamente, né, 3,14. Só que, se na questão não der, aí você continua lá até o final com π, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. O que ele quer? Ah, ele quer o volume. Então, eu vou usar a fórmula do volume. Gente, aqui é um vezes, viu? Não é uma vírgula. Aqui foi um erro de digitação, tá ok? Então, volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes h. Substituindo lá. Ele deu aqui, o diâmetro vale 16, só que o raio é o quê? A metade do diâmetro. A metade de 16 é 8. Então, fica 3,14, né? Que deu o valor de π, vezes 8 ao quadrado, vezes 25, que é a altura.
Se eu não tivesse o valor aqui de π, eu deixaria aqui como π. Então, vamos lá. 8 ao quadrado, 64. O restante eu não mexi, eu simplesmente repito. 3,14 vezes 64 vezes 25 é igual a 5.024. Como é volume, então é em centímetros cúbicos. Se aqui tivesse metros, era metros cúbicos. Sempre que é volume, é cúbicos, tá ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Qual a área lateral de um cilindro reto que possui altura de 10 centímetros e diâmetro 8 centímetros? Considere π 3,14. Então, aqui também pediu para a gente considerar o valor de π. Então, a primeira coisa é a gente colocar lá a fórmula da área lateral, que é o que ele quer. Então, 2π vezes raio vezes altura. Então, o raio é 4. Por quê? Porque o diâmetro vale 8. Então, vamos lá. 2 vezes 3,14, que é o valor de π. Raio 4 e a altura 10. Multiplica tudo isso que dá 251,2 centímetros quadrados. Se é a área, é ao quadrado, tá ok? Vocês estão entendendo? É muito fácil, é só substituir aí na fórmula, galera. Então, vamos para o próximo. Um cilindro possui raio medindo 5 centímetros e a altura igual a 8 centímetros. Então, sua área total é de... Área total, galera, como é que é a fórmula? 2πr vezes a altura mais πr ao quadrado. 2πr ao quadrado. Que é a área lateral mais a área da base. Substituindo tudo lá. Então, vamos lá. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 8, 240. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, 150. Somando esses dois, 390 centímetros quadrados. E é isso, galera. Muito obrigada e até a próxima!